Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, que é sobre uma palestra que foi oferecida no 20º Encontro Científico da Universidade Paulista, no ano de 2020, um ano muito particular. Justamente por esse ano tão especial, nós vamos falar sobre os 8 mundos possíveis que podemos alcançar, obviamente um deles, né? Pós a pandemia. Então vamos refletir um pouco sobre esse futuro que nós podemos construir. Bom, vamos começar com essa história, uma história muito conhecida, acho que a maior parte de nós já ouviu uma vez, essa frase que diz: "O rei está nu". Esta é uma frase que está num livro famoso, uma história, que o rei estava nu e todos os adultos, para não descontentar o rei, ninguém falava a verdade, né? Até que um dia uma criança ingênua acabou, surpresa, disse: "Esse rei está nu", né? Bom, esta é a situação que nós temos atual, né? A crise do coronavírus justamente revelou as inconsistências atuais. A gente estava nu, muitos pesquisadores, muitas vezes já houve o alerta com relação a esta possibilidade de uma pandemia, a todos os problemas que nós temos como sociedade, em nossa economia, em nossa distribuição de renda, nossa desigualdade social. E esta pandemia revelou tudo o que nós tínhamos, não gerou nada de novo, somente amplificou os problemas que já conhecíamos, que tínhamos no mundo. Então vamos falar um pouquinho de pessoas que se dedicam a olhar para o futuro, né? A nos dar alertas de como nós estamos atualmente e a esses cenários que podemos alcançar. Esse é um livro muito famoso, ele é de um pesquisador, um casal de pesquisadores, se chama A Bomba da População. É um livro publicado em 68, é resultado de projeções, cenários feitos a partir de estudos dos dados que existiam nessa época, no qual se observava uma explosão populacional no mundo. E isto demandava alimento, e a previsão que tinha nesse livro era que nos anos 70 e nos anos 80, muitas pessoas morreriam de fome por causa da superpopulação. Aqui há um subtítulo que diz que, enquanto você está lendo esta frase, neste período, estamos falando de 68, 4 pessoas morriam de fome, sendo que dessas 4, 3 eram crianças. Bom, essa situação é atual, ela existe atualmente. Muitas pessoas que passam fome no mundo e muitas, infelizmente, morrem de fome. Bom, o cenário que foi descrito aqui não foi completamente atingido da forma que foi dito aí, mas a gente não saiu dessa rota, não, de crescimento populacional e ainda não resolvemos o problema da fome. Depois que esse livro foi publicado, depois de todo o impacto que teve, que foi muito importante para refletir sobre esse problema, o autor escreveu que o livro A Bomba Populacional, exatamente alcançou aquilo que era esperado, que era alertar as pessoas para a importância do tema ambiental e, ao trazer esse tema,
a aspectos humanos, tá? E debater isto sobre o futuro da humanidade. Então foi um livro muito importante, foi um livro de alerta sobre esse tema da aceleração do crescimento populacional e das demandas que se geram. Bom, a partir desse livro, muitos escritores escreveram novelas de ficção. Uma delas é este aqui, que chama Make Room, faça espaço, faça espaço. Na capa podemos ver uma cidade cheia de pessoas. Então é uma história policial que ocorre em Nova York. Nova York, desta história, tem 40 milhões de pessoas. E essa história aconteceria, o livro é dos anos 60, é influenciado pelo livro desses pesquisadores que acabei de comentar, e a história ocorreria em 1999. Claro, Nova York não aconteceu, mas é uma história de ficção muito interessante, porque é uma história policial, onde o contexto é esse problema de uma cidade, de uma mega cidade, com uma superpopulação e com muitos problemas sociais e problemas da falta de recursos, de todas as pessoas vivendo nessa cidade e não tendo alimento. Esse livro foi um livro também que foi um best-seller, e ele teve uma edição nos anos 70, onde Eldredge, que é o autor, o pesquisador da bomba populacional, escreveu no prefácio esta frase, que diz que pensar em cenários são importantes, pensar nesses cenários de ficção, que nós conhecemos muito, já vimos muitos filmes que falam de mundos que a gente chama de distopias, mundos que não são bons para viver. Esses cenários são importantes porque nos auxiliam a pensar sobre um futuro. E esse futuro que nós estamos pensando, onde que nós vamos pensar isso? Nos traz isso em nosso lar. Quando nós estamos nos divertindo, estamos observando coisas que poderiam acontecer. Tem todos os elementos para acontecer. Não? E as pessoas vão refletir sobre as possíveis consequências de nosso comportamento coletivo. Ou seja, se nós alcançamos um cenário desse tipo, uma cidade com uma grande população, que ela não consegue se alimentar, que tem uma série de problemas, isso é o resultado do comportamento coletivo. Claro, quando falamos coletivo, existem diferentes responsabilidades, níveis de responsabilidade, mas de uma certa maneira é a responsabilidade de todos, distribuída de forma diferente. E isto nos faz uma reflexão muito importante. Então, as novelas, esses filmes que nós vemos são importantes nesse aspecto, que nos dão alertas de coisas que não vamos querer. Baseado nesse livro, se fez um filme que ele foi lançado em 73, um filme de ciência ficção. Aqui temos algumas fotografias. Olha, pessoas de máscara. Esse é um filme de 73. E ele é baseado, então, nesse best-seller, nessa novela. É um policial, fizeram adaptações. E ele nos mostra Nova York, então, em 2022. 2022. E esse filme, aqui nós temos o cartaz, na época, nos anos 70, até já algumas décadas atrás, os cartazes eram muito importantes no lançamento dos filmes, né? Porque eles resumem ou nos mostram coisas que são, assim, identificam a história, né? Esse filme se chama Soylent Green. Soylent Green é o alimento que essas pessoas têm em Nova York.
Essa é uma ração, que é um superalimento, é o que as pessoas têm para comer, e há um dia de distribuição, e quanto essa ração não é suficiente, há tumultos na cidade. Isso aqui estamos vendo então a força policial, não? Controlando o tumulto, não? São escavadeiras, não? Que vão retirando as pessoas da rua, não? Bom, é um filme muito interessante, eu recomendo que vocês assistam, que é um filme da década de 70, mas muito interessante. No Brasil teve uma tradução muito interessante, se chama O Mundo em 2020. Não colocaram 2022, colocaram 2020, justo esse ano. Bom, o filme não tem pandemia, mas tem a desigualdade social presente, tem o problema de a falta de recursos, já não há ambientes naturais, o mar está todo contaminado, coisa que nós estamos fazendo atualmente de forma acelerada, né? A destruição dos ambientes naturais, a contaminação do mar, tanto que a indústria pesqueira está reduzindo a sua produção e também estamos com problemas de produzir alimento, né? Mesmo que não pareça. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O filme começa com tem umas fotografias, tem muito interessante. Eu vou passar esse início do filme e eu quero que vocês não somente prestem atenção nas imagens, prestem atenção na música, no ritmo da música, porque ele vai contar a nossa história com fotos e com essa música. Então, por favor. Aqui, agora sim. Então, as imagens é a segunda parte da Revolução Industrial, né? Baseada em muitos carros, vocês viram a produção de automóveis, né? onde tem um método de produção, né? O método fordista, né? Somente as máquinas, mas vai ficar sistêmica a produção. E a música começa devagar, começa a iniciar a produção e acelera o ritmo e começamos a ver então pessoas, começamos a ver uma série de problemas ambientais nas imagens e aí desacelera e chega a esse cenário que seria em 2022. Né? E o título do filme então é Soylent Green,
que é essa ração, que é que resolve o problema da fome nesse momento, nessa cidade fictícia, não? Ok. Bom, esta curva de crescimento a gente observou até agora. Esta primeira curva é a população, então a partir dos anos 50, 60, a curva muda, está aqui, olha, nos anos 50, temos uma mudança na inclinação dessa curva, uma inflexão. Cresce a população de forma acelerada, temos também o PIB, cresce a população, cresce a mão de obra, cresce o consumo, cresce o PIB, a atividade econômica. Isso aqui são os investimentos estrangeiros. E aqui temos vários recursos que se acelera a produção, não? Por exemplo, represas, não? Até que está chegando alguma das curvas, vocês podem perceber como esta aqui, que ela já começa a ter uma tendência de chegar ao máximo. Isso aqui também. Não? Então, tem algumas curvas que estão relacionadas a recursos. Isso aqui, no caso, é água. Não? Então, nós estamos represando rios, mas estamos chegando ao máximo. Não há mais rios para serem repressados. Não? Então, algumas curvas já começam a mostrar o seu máximo. Por sua vez, esta produção acelerada tem também efeito nos impactos ambientais. Aqui temos emissão de gás de efeito estufa, óxido de nitrogênio, acidificação dos mares. Então vemos vários desses poluentes, desses efeitos ao meio ambiente que acompanham o crescimento. Então vemos o crescimento que se acelera a partir dos anos 50 e vemos também a aceleração então desses impactos ambientais. E em 72, na verdade é um relatório que ele foi entregue em 71, em 72 se fez o livro. Um grupo de ao redor de 30 cientistas, que se autodenominam o Clube de Roma, eles fizeram simulações de cenários a partir dos recursos que nós estamos dispondo na quantidade de água, quantidade de petróleo que nós dispomos no planeta. E geraram estas curvas, nas quais mostram que a partir de 2050, basicamente, nós vamos ter uma crise na produção de alimento, que é essa linha verde. Nós vamos ter uma redução, basicamente, de petróleo. Vamos ter uma redução. A população, portanto, se temos menos recursos, menos alimentos, menos energia, ela chegará a um pico ao redor de 2050, okay? E estaremos em declínio em 2100, tá? Estaremos numa região de declínio, onde nós vamos decrescer. Isto é uma simulação, são cenários. Em 72 foi lançado esse livro, esse relatório, também foi um best-seller. Até hoje é muito comentado. Em 2004, já que se comemorava um aniversário, não, quase dessa edição, se refizeram os cálculos, se chegou às mesmas conclusões, a janela de tempo mudou um pouco, mas, novamente, que nós estamos esgotando os recursos. Em 2012, novamente se fizeram as simulações, novamente, por todos os dados que nós temos, estamos indo neste cenário, né? Se continuamos com o consumo de recursos acima da biocapacidade regenerativa do planeta. Então nós temos que adaptar nosso consumo à capacidade bioregenerativa para ficar em harmonia, em balanço com o meio ambiente. E não podemos também gerar mais poluentes que não possam ser absorvidos. Bom, gerar cenários é muito importante. Temos cientistas que geram cenários, que estão fazendo diagnósticos e vendo em que rumo, em que trajetória estamos indo.
muita ciência ficção, muita arte, muitos livros, filmes que falam sobre isso. Mas melhor que prever o futuro, melhor que falar do futuro, é construí-lo. Penso que concordamos nisso, né? Melhor que esperar o futuro e ver se a gente acertou ou não acertou, é construir um futuro que seja com prosperidade e sustentável. E nós podemos fazer isso. Esta palestra é sobre isso. É os mundos que nós podemos construir. Como que nós podemos mudar o mundo? Como nós podemos dar uma direção para o mundo? Basicamente, vou falar de dois elementos essenciais. Uma é o conhecimento científico, as ferramentas científicas. Dispomos de ferramentas e conhecimento para dar diagnósticos e dizer se estamos indo no rumo certo ou não. Temos muitas medidas, por exemplo, econômicas, distribuição de renda, índice de desenvolvimento humano, de saber como as pessoas estão vivendo, a prosperidade delas ou não, e saber se estamos fazendo políticas que acertamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E precisamos de uma coisa muito importante, não somente o conhecimento, o compromisso. Não? Eu diria que até a parte mais difícil é o compromisso. Não? Porque isso aqui já temos, e há muitos cientistas dedicados a esse tipo de construir estas ferramentas e fornecer esta informação para os tomadores de decisão. Precisamos que os tomadores de decisão entendam, não, que é possível alcançar mundos melhores do que nós temos atualmente e que temos todas as ferramentas para gerir estas ações. Este é um artigo que eu com meu grupo publicamos há alguns anos atrás e justamente esse tema é um tema de interesse. Isso aqui nós fizemos um monitoramento dos recursos econômicos, da produção econômica e dos serviços ecossistêmicos no Brasil. Uma série histórica. Fizemos um estudo de uma janela de 40 anos. O Brasil tem um grande capital de recursos ambientais, provê grandes serviços ecossistêmicos, mas está esgotando esses recursos. Então, nós fizemos este diagnóstico do que já aconteceu até hoje. É um artigo que justamente estuda essa relação entre homem e natureza no Brasil. E este diagrama representa estas ideias que estamos falando aqui. Primeiro, quando tratamos de sustentabilidade, estamos falando da relação do meio ambiente, basicamente, com os meios de produção. Para que a gente tenha bens e serviços, precisamos extrair recursos do meio ambiente. Então, se a gente extrai recursos para produzir nossos bens e serviços dentro da capacidade do planeta, ou seja, vamos consumir cada vez mais, de preferência, recursos renováveis, e na taxa de regeneração, abaixo da taxa de regeneração, nosso consumo, para que eles consigam se repor, então nós estamos tendo um consumo sustentável. Essa é a base da sustentabilidade. Estas ações econômicas e processos econômicos geram impactos ambientais, geram resíduos. Então também vamos gerar resíduos nas taxas e na forma, os resíduos na forma que podem ser absorvidos pelo meio ambiente. Se nós obedecemos esses princípios, nós vamos ter a sustentabilidade, que é a base desse modelo. Isso nós medimos com a pegada ecológica. Bom, produtividade, sabemos avaliar muito bem qual é a eficiência desse sistema. Somos muito especializados, nossa sociedade é muito especializada em aumentar a produtividade. Nesse pequeno filme que a gente viu, como que a gente melhorou os sistemas de produção. Mas isto não é um fim. O sistema econômico não é um fim. O sistema econômico é um intermediário para
beneficiar a sociedade. Não é um fim em si mesmo. Então, o objetivo da sustentabilidade é alcançar o desenvolvimento. Então, melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a felicidade. Queremos pessoas felizes, certo? Num sistema econômico produtivo e sustentável. Então, vamos avaliar 3 indicadores desses 3 níveis desse sistema. A sustentabilidade pela pegada ecológica, a produtividade, quanto que temos produtividades médias, estamos acima, abaixo dessas produtividades, que são consideradas adequadas, e a felicidade das pessoas. São 3 indicadores que nós sabemos medir muito bem, que nós temos conhecimento para fazer isso. Bom, vou mostrar 2 relatórios. Esse é um relatório que trata da relação entre sustentabilidade e felicidade. E eles concluem, aqui eu coloquei 2 conclusões, 2 observações que fazem no relatório, que são importantes para aquilo que nós queremos alcançar, não? Que é o bem-estar das pessoas e mantê-lo para sempre, não? Se possível. Não? Isso seria uma felicidade sustentável. Não? Então diz que as pessoas que têm uma forte rede social de relacionamento, na média, eles perceberam, são mais felizes. Sabemos disso, né? Pessoas que têm um bom relacionamento social, não? Elas têm possibilidade de potencializar a felicidade. Não? E também perceberam que a felicidade ela está relacionada com alguns fatores. Saúde é muito importante para promover a felicidade das pessoas. O relacionamento que acabei de falar. O trabalho, que passamos boa parte do dia no trabalho. Nos preparamos para o trabalho uma boa parte de nossa vida. Trabalhamos muitos anos de trabalho. E depois, o resultado disso, que nos aposentamos, nos retiramos, o trabalho sempre está presente de alguma maneira nas nossas lembranças. Não? O bem-estar, não? E ter propósito na vida. Não? Esses são alguns aspectos que eles viram que são importantes para a felicidade. Eles também observaram que há uma relação entre sustentabilidade e felicidade. Vejam que curioso. Eles perceberam que as pessoas que têm que elas concordam, que elas têm uma postura, que elas consideram que é importante cuidar do meio ambiente, essas pessoas alcançam níveis maiores de felicidade. As pessoas que têm esta percepção, que têm esta empatia pelo meio ambiente, não? E pelos seres vivos, não? Porque empatia, o meio ambiente, o que ele significa? Não? É onde habitam os seres vivos, ou seja, você possibilitar que continue a vida. Aquelas pessoas que valorizam isto são pessoas que têm uma visão de mundo que são, na média, mais felizes do que as pessoas não têm esta empatia. Este é um relatório da Gallup, esse de alguns anos atrás, e saiu um capítulo que relaciona felicidade no trabalho. É um capítulo muito interessante. Então, aqui, a relação entre felicidade e a produtividade. É um relatório extenso, mas eu estou destacando somente essa parte do relatório. Não? Diz que mostra que no trabalho o que leva a felicidade são vários fatores. Não é somente salário importante para o trabalhador ele ser mais feliz. Independência, ter uma carreira, ter uma perspectiva de futuro, relacionamento, mais uma vez, se é um bom ambiente de trabalho, não um ambiente de estresse, não um ambiente somente competitivo, que a competição entre as pessoas que trabalham, não? Mas colaborativo.
Então, e segurança, não? Que o trabalhador também se sinta seguro, num ambiente que ele não está se sendo colocado em risco, que ele não vai ser dispensado a qualquer momento, e assim por diante. E vira uma relação muito importante. Sim, o trabalho, esse tipo de trabalho, promove a felicidade. Mas viram que pessoas felizes são mais produtivas. Então, isso é uma sinergia incrível. Naquela estrutura que nós vimos, o sistema econômico e o sistema social, quando a gente tem bem-estar das pessoas na sociedade, elas retroalimentam com maior produtividade. É uma coisa que já sabíamos, mas que já está constatada com estes indicadores de felicidade e produtividade. Há uma relação. Pessoas felizes são mais produtivas. Então agora podemos fazer alguns quadrantes indicando possíveis situações. Aqui temos 4 cenários que eles estão sendo controlados pelo nível de felicidade. Então nós vamos colocar um nível aqui e dizer que as pessoas que estão acima desse nível são felizes. E vou indicar aqui por esse círculo. Então esse nível é de pessoas felizes, esse aqui é felizes. Abaixo desse nível aqui, dessa linha de corte, nós vamos encontrar esses pontinhos aqui que indicam que essas pessoas ainda não são felizes. Então aqui eu tenho um quadrante, esses 2 quadrantes de pessoas não felizes, e aqui tenho as pessoas felizes. E aqui embaixo eu estou medindo a sustentabilidade, se o consumo das pessoas está dentro dos recursos do planeta, não está acima da capacidade do planeta. Então a sustentabilidade ambiental, se as pessoas são sustentáveis, vou encontrar estas bolinhas aqui. Então aqui tenho as pessoas sustentáveis e aqui tenho as pessoas que têm um nível menor que o nível adequado, consomem mais que os recursos do planeta. Então aqui tenho os não sustentáveis, aqui tenho os sustentáveis. Então esse quadrante aqui é das pessoas felizes e sustentáveis. Olha, é ótimo, é um quadrante que nós queremos alcançar. Se o mundo tiver essa condição aqui, é muito bom. Esse aqui são intermediários. Aqui temos felizes e não sustentáveis. Aqui temos não felizes e sustentáveis. E aqui temos uma situação muito ruim, né? Pessoas que têm a condição de serem não felizes e não sustentáveis. Com a produtividade e a felicidade, mesma lógica. Aqui temos os que estão abaixo da produtividade considerada adequada, aqui acima, estão aqui, nesses intervalos. E novamente a felicidade, os ainda não felizes e os felizes. Reitero, podemos medir a felicidade, existem métodos para fazer isso. Okay? Não estou falando de felicidade do estado psicológico, estou falando de que as pessoas tenham as condições para expressar a sua felicidade. Já conhecemos quais são os fatores que elas precisam ter, as condições adequadas. E aqui novamente temos aqui esse quadrante, onde o indicador é pessoas felizes e produtivas, é ótimo. Esse é o pior, esse aqui é pessoas não felizes e não produtivas. E aqui estamos com os intermediários. Então podemos encontrar a utopia, que seria o melhor dos mundos, e o pior dos mundos. Aqui temos os piores dos mundos, que acabei de mostrar para vocês. Não sustentabilidade, não felicidade, baixa produtividade. E aqui temos pessoas felizes, pessoas sustentáveis e produtivas. Então, com esta combinação dos 3 indicadores que nós estamos vendo aqui, de o consumo, se está dentro da biocapacidade do planeta, da felicidade e da produtividade, podemos, num sistema binário, dizer é adequado ou não é adequado.
Com esta combinação, temos 8 cenários. Por isto, o tema desta palestra. Os 8 possíveis mundos que podemos ter pós-coronavírus, ou sempre, né? Não necessariamente depois do coronavírus, para sempre. Combinando estas 3 características. Podemos colocar como se colocássemos o mundo dentro de um cubo, com estes 3 eixos. Então podemos medir, identificar 8 mundos possíveis, combinando sustentabilidade, produtividade e felicidade. Bom, vamos ver um por um. Vamos ver os 8. Esta situação na pandemia, capaz que estamos nessa condição aqui. Consumos que não estão dentro da capacidade do planeta, não sustentabilidade. Certamente as pessoas não estão felizes, se sentem inseguras, as relações sociais estão comprometidas, não são mais como era antigamente, queremos voltar a ter relações sociais melhores, mais próximas. E a produtividade deve estar sendo afetada também, não? A economia e a produtividade. Possivelmente, em 2020, nós estamos com este cenário. Ou, de forma otimista, este aqui. Sustentáveis, mas ainda não felizes e com a produtividade menor da que tínhamos antes da pandemia. Um desses 2 cenários é bem possível que temos atualmente. Esse aqui é o sustentável, feliz e não produtivo, ou seja, um baixo padrão de vida. Não? Isto pode estar acontecendo em países subdesenvolvidos. Eles têm muitos recursos ambientais, não têm um baixo consumo, são sustentáveis, são muito pobres. Não? A felicidade não deve ser, pode ser que sejam até felizes, não? Mas a produtividade é muito baixa. Este outro cenário possível, felizes de forma não sustentável e pobres. Então temos produtividade muito baixa, temos consumo acima da biocapacidade e temos pessoas felizes. Quem sabe a Índia? Dizem que a Índia as pessoas são muito pobres, mas por seus valores espirituais são felizes. Então podem ser felizes, mas um país superpovoado com muitas dificuldades de recursos, não? Já esgotaram os recursos internos e a produtividade ainda é baixa porque continuam pobres. Esse aqui seria um mundo no qual as futuras gerações não serão prósperas. Por quê? Eles são felizes, atualmente, nesse cenário aqui, seriam de pessoas felizes, uma população feliz, muito produtiva, mas não sustentável. Então, as próximas gerações não poderão alcançar esse estado de felicidade e de produtividade, porque não terão recursos. Esse aqui é uma prosperidade econômica transitória, no qual temos boa produtividade, mas pessoas não felizes e não sustentáveis. Também isso não poderá ser mantido por muito tempo. Possivelmente o mundo esteja, antes da pandemia, era alguma coisa assim, muito produtivo, mas as pessoas muito descontentes, menos assim, em muitos lugares do mundo. Sabemos que a felicidade tem declinado e sabemos que não somos sustentáveis. Pessoas não felizes e um mundo que poderá manter a sua prosperidade econômica. Não felizes, muito produtivos,
e sustentáveis. É uma possibilidade. Mas é uma possibilidade um pouco difícil, eu penso, de encontrar. E esse é o mundo que nós queremos, que é o melhor dos mundos, onde vamos ser sustentáveis, felizes e produtivos. Então, é possível medir estas variáveis e observar se as ações que nós fazemos, as políticas públicas que são implementadas, vão melhorando a felicidade, estamos indo no caminho certo. Estão melhorando a produtividade e a sustentabilidade, estamos indo no caminho certo. Não estão tendo o efeito que queremos, não estão levando para esse mundo que nós queremos, podemos corrigir. Então temos todos os instrumentos para fazer isso. Falta compromisso. Tá? Falta compromisso e ter esse método de fazer medições e acompanhamentos. Ter esse compromisso de alcançar esse mundo melhor. Quase encerrando então a palestra, qual é nosso entendimento? Então, nossa crença nossa certeza, mais do que nossa crença, temos ferramentas científicas que são ferramentas científicas poderosas para que levarmos a um mundo, a um futuro desenvolvido e sustentável. Levarmos nessa trilha que nós queremos alcançar com essas características. Esse mundo desejado, sustentável, feliz e produtivo, ele vai ter que trabalhar em dois aspectos. Uma, vai ter que dissociar felicidade com consumo. Já sabemos que o consumo leva a uma felicidade que não consegue se manter. Você precisa consumir sempre mais e mais e mais para manter uma felicidade que ela não se mantém, não permanece. Então vamos dissociar isso. Já sabemos que podemos dissociar, podemos ser felizes com consumos dentro da capacidade do planeta. E a outra coisa é incrementar essa sinergia que já sabemos que existe entre felicidade e produtividade. Quando incrementamos a felicidade, quando melhoramos o bem-estar social, nós estamos aumentando a produtividade. Bom, faço um convite para vocês, já no encerramento. Se vocês, com o telefone celular, com esse código, vocês vão entrar nessa página, que é uma página de uma rede de pesquisadores que trabalham em avanços de produção mais limpa. Essa rede está nos 5 continentes, são mais de 200 instituições que estão coligadas a esta rede, com centenas de pesquisadores. E essa rede, ela tem um centro de sustentabilidade que fica na Universidade Paulista. Nós fizemos muitos congressos no Brasil, na Universidade Paulista, e nos últimos anos fizemos um congresso na Colômbia, o ano passado fizemos um congresso na China, este ano o congresso na Austrália, que foi online, e o ano que vem já está agendado para ser feito na Itália, e em 2022 vai ser na Inglaterra. Então, convido vocês que entrem na página, conheçam essa rede, vejam nosso histórico. Eu vou ficar muito contente se vocês fizerem isso. E muito obrigado por ter assistido o vídeo e espero que nos faça refletir que nós podemos alcançar um mundo melhor, que temos todos os instrumentos para fazer isso. Sabemos o que queremos, sabemos como medir, precisamos então colocar isso em prática, né? Obrigado.